Os Estados Unidos e Israel lançaram uma campanha dramática de ataques aéreos contra o Irã, e o Irã respondeu com fogo em todo o Oriente Médio. Uma notícia que parecia cena de filme de repente se espalhou pelo mundo todo. Segundo relatos, o antigo regime do Irã caiu e as ruas de Teherã ficaram cheias de gritos e celebrações. Para alguns, isso foi o começo de uma nova era. Para outros, foi a operação militar mais intensa da história moderna. Em apenas uma noite, os Estados Unidos e Israel lançaram o que chamaram de Operação Fúria Épica. Quase 1000 ataques foram lançados contra vários alvos. Um ataque coordenado, planejado até o menor detalhe. E foi aqui que a situação ficou ainda mais grave. No meio das explosões, o líder supremo do Irã, o Ayatollah, morreu junto com aquele que seria seu sucessor. E não foi só isso. Mais de 40 dos generais e altos oficiais do país também desapareceram ao mesmo tempo em uma única operação. O líder que estava no poder há quase 4 décadas, o que estava no poder finalmente caiu. O regime que governou por 46 anos parece ter desaparecido junto com ele. Mas como tudo isso começou? Por volta das 9h30 da manhã, horário do Irã, equivalente a cerca de 2 da madrugada no horário do leste, as primeiras explosões fortes foram ouvidas em Teherã. De acordo com a declaração do presidente Trump, a Operação Fúria Épica já foi lançada. Apenas alguns minutos depois, os primeiros mísseis atingiram o alvo. E naquele momento, o curso da história mudou. A primeira onda de ataques foi realizada por Israel. O alvo deles era exatamente a residência e o complexo do líder supremo. Esse míssil caiu perto do palácio presidencial e do prédio onde ele morava. Também estavam lá dentro alguns altos oficiais além da família dele. E há um detalhe que tornou a situação ainda mais grave. No prédio estava também seu filho, Mustafa. A pessoa há muito esperada para sucedê-lo como próximo líder supremo, caso algo aconteça com seu pai, que já tem 86 anos. Não se trata apenas de um membro da família. Ele é o sucessor claro. Por isso, quando o atual líder e aquele considerado seu sucessor desapareceram ao mesmo tempo, ficou claro o quão profundo foi o impacto da operação. Em um instante, a linha clara de sucessão dentro do regime islâmico foi apagada. Não havia um substituto imediato, nenhuma direção clara. Mas há algo ainda mais surpreendente. O líder não estava sozinho quando o ataque aconteceu. E é aqui que essa operação se diferencia dos ataques militares anteriores. Porque em um único local, o núcleo do poder do Irã foi atingido simultaneamente. Uma noite, uma operação, uma mudança que pode remodelar toda a região. A Fox News soube por meio de um alto funcionário de segurança israelense. Israel avalia que mais de 40 altos funcionários de segurança e do regime iraniano foram mortos em ataques durante a operação inicial que Israel lançou esta manhã com os Estados Unidos contra o regime iraniano. Esse funcionário continua dizendo: esta é uma das maiores operações de decapitação de regime conduzidas na história da guerra moderna, e que a inteligência israelense conseguiu se infiltrar no escalão de segurança iraniano, tornando os ataques possíveis, explicou esse funcionário. Mas, novamente, essa notícia acabou de chegar para nós. Conseguimos confirmar que um alto funcionário israelense disse à Fox News: mais de 40 altos membros da segurança e do regime iraniano foram mortos no ataque inicial desta manhã. John e Sandra, como vocês ouvem nos telefones, vamos ficar. A equipe de segurança autorizou nossa permanência. Tel Aviv está sob um ataque significativo neste momento, mais uma vez. Esta notícia de última hora: o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, foi morto. Estamos agora informando com exclusividade que 40 figuras do alto escalão do regime também foram mortas nos ataques. A reunião, que terminou em um ataque brutal, aconteceu em um prédio acima do solo, dentro do complexo do líder supremo, o líder máximo do Irã. Ele estava lá para se reunir com alguns dos mais poderosos oficiais do governo. Uma reunião a portas fechadas, um dia típico dentro do centro do poder. Mas não foi um dia comum. Segundo relatórios de inteligência, os Estados Unidos e Israel já vinham estudando essa possível operação há meses. Dizem que isso já estava nos planos há muito tempo. Mas quando viram que grande parte da liderança principal estava reunida em um só lugar, perceberam uma oportunidade rara.
um ataque capaz de atingir toda a cúpula do regime de uma só vez. E foi aí que eles lançaram a operação completa. Nas primeiras horas após a explosão, estimou-se que cerca de 40 pessoas nos cargos mais altos do governo morreram. A lista de nomes ainda não está completa, mas alguns já foram confirmados claramente. Um deles é Amir Ali Hadizadeh, comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária. Ele é responsável pelos mísseis balísticos e também pelo programa de satélites do Irã. Em outras palavras, ele é quem controla a capacidade de ataque de longo alcance do país. Em seguida, vem Ali Shamkhani, ex-chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional e uma das figuras mais poderosas dentro do regime atualmente. Hossein Salami e os líderes das Forças de Defesa Aérea, Segurança e Serviços de Inteligência também foram citados. Muitos nomes surgiram e a maioria deles são pessoas por trás das decisões mais importantes do país. Não foram apenas oficiais comuns que morreram, são pessoas que comandam a inteligência militar. Eles são os responsáveis pelo programa nuclear, eles cuidam da segurança interna e quando não conseguem alcançar o líder supremo, são eles que dão as ordens. Quando é necessário, Terence. São eles que garantem que o Irã tenha mísseis balísticos suficientes. Por quase 47 anos, eles estiveram por trás da direção do regime. E em um ataque, eles desapareceram quase ao mesmo tempo. É natural que outros pensem que o povo do Irã ficará arrasado de tristeza. Afinal de contas, o líder supremo deles governou por mais de 30 anos. Mas essa não foi a cena que vimos em Teherã. Em vez de um luto silencioso, houve gritos, aplausos. Pessoas saíram às ruas e comemoraram abertamente. Para muitos, este não é um dia de luto, mas um dia de alívio. Muitos iranianos comuns guardam ressentimentos há muito tempo. Mesmo que nem todos sejam contra a República Islâmica, muitos ainda não gostavam do estilo de liderança do líder supremo. Nas últimas décadas, houve várias repressões contra pessoas que viviam pacificamente. Algumas famílias perderam entes queridos devido às ordens emitidas pelos mais altos níveis. Quase toda a comunidade tem alguém conhecido que foi afetado. Um amigo, vizinho, parente. Isso não significa que todos estão com raiva. Ainda há uma pequena porcentagem da população que apoia o regime e seu líder. Alguns permaneceram leais até o fim, mas, no geral, uma grande parte da sociedade já não está satisfeita. E apesar de tudo isso, ele ainda conseguiu permanecer no poder por mais de 30 anos. Para muitos, esse é um fato quase inacreditável. Há um detalhe importante aqui que não pode ser ignorado. Apesar dos relatos e das informações que circulam, alguns oficiais do Irã e a mídia estatal continuam negando a morte do líder supremo. Dizem que ainda não há confirmação. Dizem que ainda não há anúncio oficial. Mas, de acordo com os relatos, o presidente Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel já teriam visto os vídeos e possivelmente até fotos que comprovam o que aconteceu. Mesmo assim, a declaração oficial de Teherã continua em silêncio. E, na verdade, isso não é novidade. Em 1989, quando morreu o primeiro Ayatollah Rouhollah Khomeini, a notícia não foi anunciada imediatamente. Só no dia seguinte foi divulgada na televisão estatal. O mesmo aconteceu quando faleceu o presidente iraniano Ibrahim Raisi. Em um acidente de helicóptero, o regime também esperou antes de divulgar uma confirmação oficial. Este relatório está sendo gravado por volta das 9h10 da noite no Irã. Por isso, é possível que eles esperem até a manhã seguinte antes de fazer uma declaração formal. Por outro lado, à medida que aumentam os relatos de diferentes lados, as confirmações vindas de fora do Irã ficam mais fortes. Uma das declarações mais barulhentas veio do próprio presidente Trump. Segundo Trump, uma das pessoas mais perversas da história está morta. Isso não é apenas justiça para o povo iraniano, mas para todos os grandes americanos e para aqueles de muitos países ao redor do mundo que foram mortos ou mutilados por ele e sua gangue. Ele acrescentou ainda que o líder não conseguiu escapar da inteligência deles e dos sistemas avançados de rastreamento. Segundo Trump, a coordenação deles com Israel era próxima e os líderes incluídos no ataque não conseguiram fazer nada para impedir isso. Ele também disse que essa é a maior oportunidade para os iranianos recuperarem seu país. Segundo ele, há membros das forças militares da Guarda Revolucionária, assim como algumas forças de segurança e policiais,
que supostamente não querem mais lutar e estão buscando imunidade. Em outra parte de sua declaração, ele disse: "Como eu disse ontem à noite, agora eles podem ter imunidade. Depois, eles só poderão receber a morte." Ou seja, segundo ele, ainda há uma oportunidade agora para as forças de segurança mudarem de lado e se unirem aos que ele chama de patriotas iranianos. Ele disse que espera que a Guarda Revolucionária Islâmica e a polícia possam se unir ao povo para restaurar o que ele chama de grandeza do Irã. Mas a mensagem dele não terminou aí. Ele afirmou que os bombardeios intensos e precisos continuarão durante a semana ou até atingir seus objetivos. Paz no Oriente Médio e em todo o mundo. Em outras palavras, mesmo que alguns digam que uma fase já terminou, está claro que o capítulo desta crise ainda não acabou. Os próximos dias vão determinar se isso será o começo de uma mudança ou o início de um caos ainda maior. A outra coisa que devemos lembrar aqui: esta não é a primeira vez que o presidente Trump pede às forças de segurança do Irã que mudem de lado. Ele já disse várias vezes: não lutem contra o próprio povo, fiquem do lado deles. Escolham o país, não o regime. Se alguém vai ouvir esse apelo, ainda não está claro. Mas uma coisa é certa: o cálculo já mudou. Quando quase 40 dos líderes de mais alto escalão do regime desaparecem em uma única noite, e talvez até mais, isso já não é mais um simples evento político, é outro nível. E para entender melhor a dimensão do que está acontecendo, é preciso ver o quadro completo. Apenas nas primeiras 12 horas da operação, estima-se que cerca de 900 ataques foram realizados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos contra alvos no Irã. E isso não veio apenas do ar. Houve ataques vindos do ar, do mar e da terra, com mísseis de cruzeiro, drones e aeronaves tripuladas, tudo ao mesmo tempo, de forma coordenada, em uma ação militar contínua. Enquanto isso acontecia, as forças dos Estados Unidos também estavam se defendendo ao mesmo tempo contra as centenas de mísseis balísticos iranianos que atingiram Israel e as bases americanas no Oriente Médio. Houve uma base no Bahrein que foi atingida pelo Irã, mas com base nas imagens que circularam, parece que era um depósito da polícia militar que estava no alvo. Até agora, não houve anúncio de baixas dos Estados Unidos, nem por retaliação do Irã, nem por operações próprias dos Estados Unidos. E há um detalhe importante que quase não é notado. Nesta operação, foram usadas forças militares dos Estados Unidos. Pela primeira vez em combate, eles usaram o que chamam de drones de ataque sem retorno. Esses não são os drones FPV comuns que costumam ser vistos nas linhas de frente ucranianas. Eles têm um alcance maior, são mais potentes, mais avançados. Mas o conceito é o mesmo. Eles voam em direção ao alvo, explodem exatamente no alvo. Esse é o rumo da guerra moderna. E desta vez, foi o Irã que experimentou isso primeiro. Durante o mês de operações, os Estados Unidos focaram no que chamam de alvos de alto valor: instalações da Guarda Revolucionária, bases navais, locais subterrâneos ligados ao programa nuclear e outros ativos estratégicos. É interessante notar que os 3 locais nucleares atingidos no ano passado durante a Operação Martelo da Meia-Noite ainda não foram atingidos novamente até agora. Mas, de acordo com as declarações, isso ainda pode acontecer. O que disse o presidente Trump? Os bombardeios pesados e precisos continuarão durante toda a semana, ou até que eles alcancem seu objetivo. Comparado com as operações anteriores sob sua administração, esta é mais longa e mais ampla. E antes deste relatório terminar, o presidente Trump divulgou uma declaração completa anunciando o ataque. Uma mensagem que, segundo ele, indica o que ainda pode acontecer nos próximos dias. E aí fica ainda mais claro: isso ainda não é o fim. As Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. Nosso objetivo é defender o povo americano, eliminando ameaças iminentes do regime iraniano. Um grupo cruel de pessoas muito duras e terríveis. Suas atividades ameaçadoras colocam em perigo direto os Estados Unidos, nossas tropas, nossas bases no exterior e nossos aliados em todo o mundo.
Por 47 anos, o regime iraniano gritou "Morte à América" e travou uma campanha incessante de derramamento de sangue e assassinatos em massa. Mirando os Estados Unidos, nossas tropas e pessoas inocentes em muitos países, entre os primeiros atos do regime estava apoiar uma tomada violenta da embaixada dos Estados Unidos em Teherã, mantendo dezenas de americanos como reféns por 444 dias. Em 1983, os agentes do Irã realizaram o atentado ao quartel dos fuzileiros navais em Beirute, que matou 241 militares americanos. Em 2000, eles sabiam e provavelmente estavam envolvidos no ataque ao USS Cole. Muitos morreram. Forças iranianas mataram e mutilaram centenas de militares americanos no Iraque. Os agentes do regime continuaram a lançar inúmeros ataques contra as forças americanas estacionadas no Oriente Médio nos últimos anos, assim como contra navios militares e comerciais dos Estados Unidos em rotas marítimas internacionais. Tem sido um terror em massa e nós não vamos mais tolerar isso. Do Líbano ao Iêmen, da Síria ao Iraque, o regime armou, treinou e financiou milícias terroristas que encharcaram a terra com sangue e vísceras. E foi o agente do Irã, o Hamas, que lançou os monstruosos ataques de 7 de outubro contra Israel, massacrando mais de 1.000 pessoas inocentes, incluindo 46 americanos, enquanto fazia 12 dos nossos cidadãos reféns. Foi brutal, algo que o mundo nunca tinha visto antes. O Irã é o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo e recentemente matou dezenas de milhares de seus próprios cidadãos nas ruas enquanto eles protestavam. Sempre foi a política dos Estados Unidos, em especial do meu governo, que esse regime terrorista nunca pode ter uma arma nuclear. Vou repetir, eles nunca podem ter uma arma nuclear. É por isso que, na Operação Martelo da Meia-Noite, em junho passado, nós destruímos o programa nuclear do regime em Fordow, Natanz e Isfahan. Após esse ataque, avisamos a eles para nunca mais retomarem sua busca maliciosa por armas nucleares. E tentamos repetidamente fazer um acordo. Nós tentamos. Eles quiseram fazer, depois não quiseram mais, depois quiseram de novo. Eles não quiseram fazer, não sabiam o que estava acontecendo, só queriam praticar o mal. Mas o Irã recusou. Assim como fez por décadas e décadas, eles rejeitaram todas as oportunidades de renunciar às suas ambições nucleares. E não podemos mais tolerar isso. Em vez disso, eles tentaram reconstruir seu programa nuclear e continuar desenvolvendo mísseis de longo alcance. Isso agora pode ameaçar nossos grandes amigos e aliados na Europa, nossas tropas estacionadas no exterior e em breve pode alcançar o território americano. Imagine só o quão encorajado esse regime estaria se algum dia tivesse e realmente estivesse armado com armas nucleares como meio de transmitir sua mensagem. Por essas razões, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão realizando uma operação maciça e contínua para impedir que essa ditadura tão perversa e radical ameace a América e nossos interesses centrais de segurança nacional. Nós vamos destruir seus mísseis e arrasar sua indústria de mísseis. Ela será totalmente obliterada novamente. Nós vamos aniquilar a marinha deles. Nós vamos garantir que os agentes terroristas da região não possam mais desestabilizar a região ou o mundo, nem atacar nossas forças. E não poderão mais usar seus IEDs ou bombas de beira de estrada, como às vezes são chamadas, para ferir gravemente e matar milhares e milhares de pessoas, incluindo muitos americanos. E vamos garantir que o Irã não obtenha uma arma nuclear. É uma mensagem muito simples. Eles nunca terão uma arma nuclear. Esse regime em breve aprenderá que ninguém deve desafiar a força e o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu construí e reconstruí nossas Forças Armadas no meu primeiro mandato, e não existe nenhuma força militar na Terra que chegue perto do seu poder, força ou sofisticação.
Minha administração tomou todas as medidas possíveis para minimizar o risco ao pessoal dos Estados Unidos na região. Mesmo assim, e não faço essa afirmação levianamente, o regime iraniano busca matar. As vidas de corajosos heróis americanos podem ser perdidas e podemos ter baixas. Isso frequentemente acontece em guerras. Mas estamos fazendo isso não pelo agora, estamos fazendo isso pelo futuro, e é uma missão nobre. Rezamos por cada membro das Forças Armadas enquanto eles arriscam suas vidas de forma altruísta para garantir que os americanos e nossos filhos nunca sejam ameaçados por um Irã nuclear. Pedimos a Deus que proteja todos os nossos heróis em perigo e confiamos que com a ajuda dele, os homens e mulheres das Forças Armadas irão prevalecer. Temos os melhores do mundo e eles irão prevalecer. Aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, das Forças Armadas e de toda a polícia, digo esta noite que vocês devem depor suas armas e terão imunidade total ou, caso contrário, enfrentarão a morte certa. Portanto, deponham suas armas, vocês serão tratados de forma justa com imunidade total ou enfrentarão a morte certa. Finalmente, ao grande e orgulhoso povo do Irã, digo esta noite que a hora da sua liberdade está próxima. Fiquem abrigados, não saiam de casa. Está muito perigoso lá fora, bombas vão cair por toda parte. Quando terminarmos, assumam o controle do seu governo, ele estará pronto para ser tomado. Esta provavelmente será a única chance de vocês por gerações. Por muitos anos vocês pediram ajuda dos Estados Unidos, mas nunca conseguiram. Nenhum presidente esteve disposto a fazer o que eu estou disposto a fazer esta noite. Agora vocês têm um presidente que está dando o que vocês querem, então vamos ver como vocês respondem. Os Estados Unidos estão apoiando vocês com força esmagadora e poder devastador. Agora é a hora de tomar o controle do seu destino e liberar o futuro próspero e glorioso que está ao seu alcance. Este é o momento para agir, não deixem passar. Que Deus abençoe os bravos homens e mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos. Que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.